Senhor, usa o teu servo para o teu louvor e para a tua glória. Que a palavra que vai sair da boca dele seja a tua palavra, Senhor. E venha de encontro à necessidade da tua igreja, Senhor. Que a tua igreja seja confrontada e confortada por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ouvindo o pastor aqui contando esse testemunho, a gente fica maravilhado com o que Deus fez e com o que Deus ainda faz. Porque a igreja do Senhor, ela não vive de saudosismo, porque ela crê que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Do mesmo jeito que nós estamos aqui contemplando esses testemunhos, nós precisamos crer que o Deus que nós servimos continua sendo o mesmo, poderoso, soberano e capaz de fazer prodígios e maravilha no meio da nossa família, no meio dos nossos. Amém? Meus irmãos, nós fizemos uma leitura num texto que é muito conhecido no livro de Gênesis, que trata sobre o chamado de Abraão, que vai se chamar Abraão, né? Mas inicialmente era chamado de Abrão. E Abrão, ele é alguém que tem uma importância muito grande dentro do plano redentivo, ou do plano de salvação que Deus construiu na história, que encontrou o seu ponto mais alto em Cristo Jesus. E todos nós aqui, eu acredito que já lemos e já ouvimos muitas pregações a respeito deste chamado, da importância deste chamado, mas eu queria nesta oportunidade trabalhar esses versículos com ênfase nesse trecho que fecha o versículo 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Porque desde sempre o plano que Deus desenhou, o plano que Deus construiu e tem desenvolvido é um plano que leva em consideração as famílias. A família, como foi falado aqui pelo nosso irmão Rafael, foi a primeira instituição criada por Deus. E não é à toa que Deus, ele em primeiro lugar cria a família. Deus cria a família por alguns motivos que são muito importantes, para que a partir dela surja o que nós chamamos hoje de sociedade. E o que é a sociedade? Senão um conjunto de várias famílias que convivem, que se relacionam. Hoje a sociedade é esse retrato dessa diversidade de famílias, as quais Deus permitiu que chegassem até aqui. São famílias que fazem parte desse plano de Deus, construído desde antes da fundação do mundo, mas que ganha história através lá do Éden. E não somente ganha história através do Éden, como também é um importante agente para a realização do plano de salvação. Porque Jesus, ele não surgiu isoladamente, em um lugar qualquer, em uma condição especial. Jesus, ele surgiu em meio a uma família que fazia parte de um povo que agregava várias famílias. E essas famílias estão dentro desta promessa de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando aqui sobre as famílias que descenderiam, que seriam descendentes de Abraão, que dariam origem ao povo a qual Deus cria, para que através deste povo o Salvador ele surgisse na história para consumar a vontade do Pai. Por isso que Deus ele diz a Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque é através de uma família que eu vou prover o Salvador, é através de uma família que eu vou revelar ao mundo a minha vontade, é através da família que eu vou estender o meu braço da graça, do perdão, de misericórdia, a fim de alcançar todos aqueles que se desviaram por conta do pecado
a serem integrados, a serem abraçados, a serem trazidos, a fazerem parte desta grande família, a qual o próprio Deus, Ele tem constituído. Nós devemos glorificar a Deus, porque nós somos parte dessa família, amém? Você não somente faz parte de uma família biológica, mas você faz parte da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Nós fazemos parte da promessa de Deus a Abraão. Nós fazemos parte dessas famílias que vão comungar da bênção que Deus prometeu a Abraão. E que bênção foi essa que Deus prometeu a Abraão? A bênção da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A bênção da fé na esperança que vence o mundo. E é interessante como Deus ele trabalha de uma maneira especial na vida de Abraão e em especial no seu chamado às famílias. Deus ele escolhe realizar a sua vontade através de uma família, ou abençoar as famílias que seriam descendentes de Abraão, porque em primeiro lugar são através das famílias que a humanidade conheceria a natureza do seu ser, a natureza de quem Deus é. Era através das famílias, era através da comunhão entre as famílias que nós teríamos uma imagem da pessoa do Deus Trino, porque Deus, Ele é trino. Deus, Ele não é uma pessoa, Ele é um só Deus, mas Ele é constituído de 3 pessoas. Deus, Ele é constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como um Deus trino, através da família, nós temos uma ideia próxima daquilo que Deus é. Deus, Ele é porém, que promove uma comunhão perfeita em si mesmo, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa ideia, a Bíblia ela nos fala em vários momentos. Quando Deus realiza ali o primeiro casamento, e Ele diz: olha, o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Esta união, onde os dois se tornam um, representa a unidade do seu ser, representa a unidade de Deus, aonde mesmo sendo constituído por 3 pessoas, eles se tornam um só Deus, um só Senhor. Então a família, ela nos ajuda a entender um pouco sobre quem Deus é. A família, ela nos ajuda a entender que Deus, Ele é um ser relacional. Deus, Ele é um ser não somente relacional, mas o relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo, o relacionamento que Deus deseja ter com todos aqueles as quais Ele quer alcançar, é um relacionamento próximo, é um relacionamento familiar, é um relacionamento de intimidade, não é um relacionamento qualquer, não é um relacionamento de conveniência, não é um relacionamento, que trabalhe por escala, não é um relacionamento que trabalhe de acordo com aquilo que dá certo ou que não dá certo, mas é uma relação aonde Ele esteja conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, aonde Ele esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Através da família, nós entendemos a intenção de Deus em não ser somente o nosso Senhor, mas ser o nosso Pai, ser aquele que não somente promove esta relação porque Ele pode, mas porque Ele nos ama. E a manifestação desse amor se vale da apresentação de quem Deus é. Deus, Ele trabalha através das famílias a fim de, em primeiro lugar, nos apresentar quem Ele é. Um Deus relacional, um Deus de amor, um Deus de intimidade, um Deus sempre perto, um Deus sempre presente, um Deus sempre disponível,
um Deus sempre pronto a fazer a sua vontade em favor dos seus. Mas não somente isso, nós vemos que Deus, Ele se vale da família como um meio não somente de se apresentar, de apresentar a nós a natureza do seu ser, como Deus também estabelece uma ordem de hierarquia perfeita através do exemplo da família. Meus irmãos, veja o exemplo de Abrão. Abrão, ele recebe o chamado de Deus em Ur, mas não é a partir de Ur que ele segue para onde Deus quer que ele vá. Não. Primeiro ele vai, sob a liderança do seu pai, Tera, para uma outra cidade chamada Harã. Ou seja, em primeiro lugar, Abraão, ele vai debaixo da liderança do seu pai, em obediência à liderança do seu pai, até esta cidade. Eles ficam lá durante um tempo. Depois de algum tempo, o pai de Abraão morre. Então Abraão, como sucessor imediato, toma as rédeas da família e continua aquela jornada rumo aonde Deus o direcionou a ir. Mas nós vemos no exemplo do próprio Abraão que Deus, ele estabeleceu uma ordem de hierarquia perfeita na família. Como foi falado aqui por Rafael, Deus, ele estabeleceu a responsabilidade e a posição de cada membro da família no seu devido lugar. O marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, cada um Deus determinou segundo a sua palavra qual deve ser o seu papel. E isso é algo importante, porque nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão tentando aí trazer outras ideias de família, outras propostas de família, outras organizações de família. Porém, a única família que verdadeiramente é legitimada pela palavra de Deus é aquela que não somente manifesta quem Deus é, mas que se submete à ordem que Deus determinou para cada um dentro do seio familiar. Não é apenas uma questão de apresentar Deus, mas é uma questão de cumprir o papel que Deus nos deu, nos confiou. Nós estávamos estudando aqui na mentoria do ministério que vivemos em um contexto disfuncional. O que é isso? Em um contexto onde nós vemos muitos cenários de famílias que não estão cumprindo os seus papéis aonde Deus lhes colocou. Muitos maridos, muitas esposas que não estão se casando conscientes de qual deve ser o seu papel na relação. Muitos pais que não estão conscientes da sua responsabilidade no tocante à criação de seus filhos. Muitos filhos que estão muitas vezes sendo criados sem o devido respeito aos seus pais. E isso gera uma série de problemas. Nós estamos vendo como o mundo está hoje, meus irmãos. E o retrato do mundo que nós estamos vendo lá fora é justamente o retrato de famílias que estão sendo organizadas fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus nos orienta conforme a sua palavra. Deus não criou vários modelos de família. Deus criou um modelo só de família. Para Deus não existem várias formas de amor. Deus, Ele nos dá uma definição concreta e clara sobre qual deve ser o seu padrão para nossas famílias. E qual deve ser o nosso papel dentro da família. E isso, Deus, ele deixou bem claro. Deus estabelece uma ordem perfeita. Muitas vezes há quem questione a ordem que Deus determinou para a família. Por que a mulher tem que se submeter ao homem? Por que a mulher tem que fazer isso? Por que o homem tem que fazer aquilo? Por que o filho tem que fazer aquilo? Por quê? Por que obedecer essas regras? Por que obedecer essas regras que são tão antigas?
Essas regras que foram escritas há tantos anos, por que nós devemos levar em consideração hoje, numa igreja tão moderna, tão tecnológica, numa igreja tão renovada, numa igreja onde as coisas têm mudado de uma forma tão rápida, por que nós devemos ainda hoje ensinar este padrão que Deus determinou na sua palavra? Porque os tempos podem mudar, as épocas podem mudar, a tecnologia pode mudar, mas os princípios e valores da palavra de Deus continuam sendo os mesmos. A verdade de Deus, a orientação bíblica dada às famílias continua valendo, porque nós estamos diante de um princípio que é eterno, de um princípio que não valeu somente no passado, mas é um princípio que valerá enquanto nós estivermos debaixo da obediência à palavra de Deus. Se nós servirmos ao Senhor, cremos em Deus, se nós de fato entregamos a nossa vida no altar do Senhor, consequentemente, nós devemos nos submeter ao padrão que Ele determinou para nós e para nossas famílias em sua palavra. O problema não está no padrão de Deus, o problema está em nós, na nossa resistência, na nossa rebeldia. O problema está na nossa inconstância, o problema está em nós, assim como o povo no passado, estarmos muito deslumbrados com os ídolos dos povos estranhos e esquecermos da nossa responsabilidade com o nosso Deus. Muitas vezes a gente se impressiona porque no lugar tal, porque fulano de tal, porque Beltrano. E isso vai muitas vezes tirando o nosso foco daquilo que deve ser prioridade nas nossas vidas e nas nossas famílias. Mas quando nós olhamos para o chamado de Deus, através das famílias, em especial através da família de Abraão, nós podemos ver que este chamado não apenas nos apresenta quem Deus é, um Deus trino, um Deus que é três, mas que constitui um só Deus e um só Senhor, mas Ele também nos chama a um compromisso com essa hierarquia, com essa ordem perfeita que Deus constituiu em sua palavra. Muita gente não entende isso, porque é necessário que o nosso coração ele seja tratado pela palavra de Deus, segundo o seu Espírito Santo. Enquanto nós não nos permitimos ter o nosso coração e a nossa mente transformada pelo poder do Evangelho, nós não vamos conseguir nos submeter àquilo que Deus nos orienta em sua palavra. Mas se queremos ter famílias de fato abençoadas, se queremos ter famílias prósperas, se queremos ter famílias que realmente sejam famílias que sigam o caminho que Deus nos orienta, nós precisamos, em primeiro lugar, nos comprometer com o padrão que Ele nos apresenta. Este é o caminho. Mas Senhor, olha, tem psicologia tal, tem pedagogia tal. Não, o caminho é esse aqui. A forma é essa. O princípio é esse. Mas Senhor, olha, a realidade, a cultura. Não existe cultura. Não existe tecnologia, não existe nada que supere o padrão de Deus. Nós precisamos submeter tudo isso a Deus, porque se somos servos de Deus, precisamos submeter a nossa vida e a nossa família a Ele. Josué estava diante de um cenário muito difícil, aonde ele estava ali, vendo que o povo estava tentando se desviar para uma outra situação, adorar outros deuses. Ele então afirma: olha, se vocês quiserem ir atrás de outros deuses, tudo bem, porém eu e a minha casa. Isso significa compromisso pessoal, não somente um compromisso pessoal no tocante à sua fé, mas no tocante ao ensino da sua família sobre qual padrão eles deveriam praticar. E outra coisa, Abraão, quando tomou a frente, quando tomou as rédeas dessa jornada, Abraão, ele tomou juntamente com a sua família.
Ele tomou juntamente com aqueles que eram sua responsabilidade: educar, criar, manter. Então a sua família estava junto com ele, não somente por uma questão de autoridade, por uma questão de tradição, mas por uma questão de convicção na sua liderança, por uma questão de enxergarem nele alguém que estava seguindo uma orientação de verdade, de convicção. E o padrão que Deus nos apresenta é um padrão perfeito, é um padrão que não é de abusos, é um padrão que não é de violência, é um padrão que não é de excessos, é um padrão que, me perdoem aqui, mas eu vou usar uma expressão bem atual, né? Não é um padrão tóxico. O padrão de Deus, ele é perfeito. O padrão de Deus, ele não é um padrão machista ou feminista, mas ele é um padrão que tem como principal compromisso promover a sua glória. Tem como principal compromisso não nos submeter a qualquer tipo de movimento, mas nos submeter à sua soberana vontade enquanto Senhor. E não somente isso, mas em terceiro lugar, nós podemos ver que as famílias, elas não são somente um meio de Deus se apresentar enquanto Deus Trino, enquanto um só Deus, composto por três pessoas. A família também não é um meio somente de Deus nos apresentar um padrão hierárquico perfeito, mas a família também é um meio de Deus manifestar a sua promessa de bênção e salvação. Amém? Sobre as famílias que estão debaixo da graça, da bênção e da orientação de Deus, está a promessa de Deus. É sobre essas famílias que a bênção que Deus fala a Abraão repousa, que a promessa que Deus fala a Abraão repousa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas ele não está falando de uma maneira genérica, ele está falando com relação à promessa de redenção eterna. Ele não está falando que todas as famílias seriam ricas, todas as famílias seriam abastadas. Ele está falando que todas as famílias participariam da promessa de salvação, a qual foi predita em Gênesis 3,15. Ele estava dizendo: olha, Abraão, em ti, todas as famílias que creem nesta promessa, elas serão alcançadas pela graça salvadora. Elas serão salvas, elas serão transformadas. Elas não somente farão parte, mas elas irão usufruir da minha bênção. E isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes a gente pensa que família abençoada é aquela família que não tem problema, é aquela família que não tem crises, é aquela família que não tem brigas, que não tem desentendimento. Mas não estamos falando disso. Estamos falando que mesmo diante de famílias imperfeitas, todos aqueles que estão debaixo da obediência à promessa de Deus serão justificados pela graça de Jesus Cristo. Mesmo diante dos percalços, dos problemas, das crises que venhamos a enfrentar na caminhada, se perseverarmos no Senhor, nós não somente venceremos, mas nós já entraremos como vencedores nessa peleja. Porque a palavra do Senhor nos diz ali, em uma das cartas à igreja de Filadélfia, Deus fala à igreja, uma comunidade de famílias convertidas. Deus não diz: olha, porque vocês são famílias perfeitas, porque vocês são famílias sem problema, porque vocês são famílias sem crise, vocês serão abençoadas, vocês serão salvas. Não. O Senhor diz: olha, vocês serão salvos,
vocês participarão da minha bênção, vocês participarão do cumprimento da minha promessa, porque mesmo com pouca força, vocês não negaram o meu nome. Mesmo diante das suas falhas, mesmo diante dos seus problemas, mesmo diante das suas crises, mesmo diante daquilo que vocês se achavam fracos, se achavam sem força para resistir, mas pelo fato de vocês não terem negado o meu nome, mas pelo fato de vocês terem clamado pelo poder do sangue do Cordeiro, vocês serão salvos, vocês serão agraciados. A minha bênção chegará na família de vocês. Meus irmãos, o papel da família no plano de salvação é maravilhoso. Deus não somente se apresenta por meio da relação familiar, Deus não somente nos mostra o padrão perfeito que Ele constitui para que a família que Ele estabeleceu funcione, mas Deus, Ele é um Deus que nos faz participantes do cumprimento da sua promessa em Jesus Cristo. Deus nos faz participantes do cumprimento da sua promessa de salvação eterna. E Ele não somente nos faz participantes desta promessa de eternidade em glória, como Ele começa este trabalho ainda aqui. Porque à medida em que Deus vai salvando, Deus ele vai usando aqueles que vão sendo salvos para influenciar e salvar os demais. Porque a ideia de Deus, a promessa de Deus é voltada às famílias. Deus ele não somente por meio de Cristo te alcançou, como Ele deseja através das nossas vidas alcançar as nossas famílias. E Deus deseja alcançar as nossas famílias através da nossa vida, porque é através das nossas vidas que a nossa família vai conhecer o Deus verdadeiro. Amém? É através da nossa vida. Não é através da vida de outros, não é através da vida de terceiros, mas é através da vida daqueles que Deus já salvou, que Deus já agraciou. É através da vida daqueles que Deus já resgatou e já incluiu na sua família espiritual. É através desses que Deus ele pretende alcançar as nossas famílias. Muita gente diz, mas santo de casa não faz milagre. Meu irmão, isso aí é um ditado popular. Isso aí não é bíblico. Deus ele quer te usar para a tua família. Deus ele quer me usar para a minha família. Deus ele nos confiou uma família porque é através da nossa vida que o evangelho de Jesus Cristo ele deve ser pregado e ele deve ser testemunhado. É através da nossa vida que as pessoas elas devem ver a diferença do amor de Deus. É através da nossa vida que as pessoas da nossa casa, da nossa família, elas devem ver a simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. É através da nossa vida que elas precisam ser acolhidas por Jesus Cristo. É através da nossa vida que elas precisam se tornar participantes da promessa de salvação. É através das nossas vidas. Deus ele nos chamou para que a partir de nós Ele possa entrar no nosso lar e possa fazer morada, não somente no nosso coração, mas na nossa casa. Possa tornar a nossa casa um lar de bênção, um lar aonde o seu Espírito possa habitar e reinar, um lar aonde as nossas diferenças e dificuldades possam ser superadas através do poder do Evangelho e não através de subterfúgios humanos, não através de jeitinho, não através de outros meios, mas através do poder do Evangelho, porque só através do poder do Evangelho manifestado em nossas famílias nós vamos conseguir perseverar até o fim.
E ainda que exista um coração resistente, ainda que exista um coração que você humanamente pensa, esse aí não tem condição. Olha, meu irmão, não existe vida que Deus não possa salvar. Se for da vontade de Deus, não existe coração duro o suficiente que o Senhor não possa transformar. Não existe. Então, não desista de ser um canal de bênção na sua casa. Não desista de ser aquele que é responsável por apresentar Deus, o Deus Trino, à sua família. Não desista de ser aquele que possa instruir a sua família a viver o padrão perfeito de Deus, aonde cada um possa cumprir o seu papel segundo a sua palavra. E não desista, meu irmão, de ser alguém que busque viver o cumprimento da promessa de Deus na sua casa. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que Deus, Ele abençoe o nosso lar, Deus abençoe a nossa família, que nós possamos, hoje mais do que nunca, tomar essa responsabilidade para nós. Estamos com um trabalho de grupo familiar, onde já estamos começando de uma forma muito abençoada. Graças a Deus, o Senhor nos deu encontros muito edificantes, e creio que muitas famílias ainda serão abençoadas através desse trabalho. Mas é necessário que nós nos dediquemos e venhamos a nos envolver nesse trabalho. É necessário que nós venhamos a colocar nossa família diante de Deus e dizer: Senhor, que não somente eu, mas a minha casa possa abrir as portas do nosso lar para promover a tua obra. Que a nossa casa possa ser uma casa de bênção para todos aqueles que nos cercam e que se encontram angustiados, sem esperança, em busca de um lugar para ter um refrigério. Que a minha vida e a minha casa possam ser este ponto luminoso, esta chama acesa, aonde o teu evangelho possa alcançar pessoas e mudar famílias, e transformar famílias, melhor dizendo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use como cristãos e como família de Deus para o louvor da sua glória. Graças a Deus, por essas palavras da parte dele, dirigida